irmãos? Amém! Estava dando pão de graça hoje aqui na igreja. Vocês olharam para trás, você viu o tanto de gente que tem na igreja hoje? Vai dar pão de graça de fato hoje, né? Pão e vinho. E se alguém me chamar de Diácono Marquinhos, a nossa amizade vai estar totalmente fragilizada. Ai, Jesus, fragilizei Tirando agora. ele. Ele tem liberdade poética para me chamar de qualquer coisa que ele quiser. Mas se me tio Marquinhos é o meu preferido. Se me chamar de tio Marquinhos, já sai na frente, já larga na frente. Irmãos, hoje eu tenho pouquíssimo tempo. Nós temos diversas apresentações hoje e também é ceia. Então eu vou me limitar a poucos minutos para que a gente possa meditar um pouco na palavra do Senhor, pensar um pouco no que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Todos os momentos da nossa reunião são momentos importantíssimos, então já tivemos um tempo de louvor, de levantar as nossas mãos, colocar o nosso coração, nos preparar a nossa terra, né? Para que uma semente seja plantada e dê frutos nas nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa noite eu gostaria muito de falar com vocês, nesse breve momento, sobre beleza. Beleza e deleite, sobre prazer. Então essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês no sermão dessa noite. E isso tem falado bastante comigo, porque quando nós ligamos a TV, o que nós vemos? Coisas ruins, né? Quando a gente liga o jornal, o que a gente vê? Coisa ruim também. Quando a gente vai no trabalho, é uma fofoca de alguma coisa que aconteceu ruim. Às vezes dentro das nossas casas, a gente está em um ambiente que às vezes não está propício para florescer a beleza de Deus. Mas, de qualquer forma, acima de todas essas coisas, nós temos um Deus que é totalmente belo. Nós temos um Deus que deseja colocar nas nossas mãos deleite, prazer. E Ele deseja que a gente se encontre nele, não de uma forma penosa, não através de sacrifícios, mas como um pai que se compadece do filho, como diz não o louvor, mas o salmo, assim também é o nosso Senhor. Eu jamais desejaria para o Pedro que ele se encontrasse comigo pela dor, muito pelo contrário, eu quero que ele seja meu amigo, eu quero que ele me encontre vendo beleza na nossa relação, assim como eu tenho certeza que eles querem que o Anthony cresça vendo beleza na relação entre pai, mãe e filho, coisas que às vezes a gente perdeu por não ter uma referência, ou a gente aprendeu de uma forma diferente. Mas a beleza de Deus, que talvez nem todos encontraram, mas eu sei que muitos aqui já encontraram, já se apaixonaram por esse Jesus que toda quinta e domingo, na verdade de segunda a segunda nós pregamos e anunciamos, né? Não só de quinta e domingo. Para quem não teve a oportunidade de ver a beleza que é o nosso Deus, talvez hoje você possa se encontrar com o Deus mais belo. Eu não posso falar que já existiu, porque Ele sempre existiu. Ele é o eterno, na tradução da linguagem de hoje, que é a tradução mais legal para se referir a Deus. Pode passar por gentileza, Jeff? Queria ler um salmo com vocês, que é o Salmo 37:4, para dar o pontapé inicial ao que a gente vai falar aqui, ao que eu reservei nesses poucos slides. O salmista fala assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá, Ele te dará, Ele te entregará os desejos do teu coração, os sonhos do teu coração. É um convite, o salmista está te convidando. Ele não está escrevendo para ele mesmo, ele está escrevendo para quem vai ler. E o convite do salmista, que é o convite que se estende até os dias de hoje, porque nós temos o costume de abrirmos as nossas Bíblias, então é um convite para mim que leu quando estava preparando a mensagem, como é um convite para você que está ouvindo, deleita-te no Senhor. O que é deleita-te, tio Marquinhos? Deleita-te tenha prazer no seu Deus. Encontre meios de ter prazer no seu Deus. Não enxergue Deus como um pai severo. Não enxergue Deus como alguém distante. Antes, deleita-te no teu Deus. Todos, e sem exceção, acredito eu, estão em busca dos seus sonhos. Tem alguém aqui que não está buscando os seus sonhos? Se não tiver, a gente ajuda. A igreja é bom para isso, a gente dá um pontapé e fala: rapaz, você precisa lançar, você precisa ir para frente. Mas eu sei que todos aqui têm sonhos, todos têm desejos no coração, desejos de prosperar, de construir família, desejos de namorar para quem está solteiro. Amém? Amém. São muitos desejos que estão no nosso coração. Desejo de jogar melhor, às vezes no campeonato. Estou ali no grupo de... A gente está
com desejo, né, Júnior? O desejo tem. O desejo tem. Mas o mais legal é que a gente tem encontrado deleite, mesmo quando não vem vitória. O mais legal é que a igreja, e muitos a gente vai vendo no nosso dia a dia, que o nosso coração está tão inclinado para Deus, que mesmo nas derrotas a gente tem encontrado deleite. Porque o deleite está no Senhor, não na situação. Isso é muito bonito, um exemplo simples assim. Mas o sentimento que eu gostaria de gerar no seu coração nessa noite é o sentimento de prazer. Um prazer que você só vai encontrar única e exclusivamente em Deus. Você só vai encontrar esse prazer, esse deleite em Deus. Por isso que o salmista carinhosamente escreve um salmo para você, te convidando a você se encontrar com esse Deus que quer te presentear com prazer. Ele quer te presentear com os teus sonhos. Ele quer te presentear com aquilo que você deseja. E a forma de nós alcançarmos aquilo que o nosso coração deseja é encontrar prazer em Deus. Esquisito isso, né? Porque às vezes a gente vai pensar que a forma de encontrarmos prazer nesse mundo, ou a forma de alcançarmos o nosso Senhor é trabalhar, é conquistar, é sair na labuta. E tudo isso obviamente faz parte, mas o salmista convida, antes de tudo isso, a gente encontrar prazer em Deus. E assim que encontramos prazer em Deus, os desejos do nosso coração são realizados. Então um convite para você nessa noite, meu amado, minha amada, meu querido, se deleite, deleita-te também no teu Deus, deleita-te no Senhor. Deus deseja a nossa alegria e a nossa satisfação. Jesus, ali nos Evangelhos, ele vai falar que tudo na natureza é bem cuidado. O passarinho tem alimento, os lírios do campo se vestem. Ele fala, olha, eu cuido tão bem da natureza, quanto mais de vocês, que são muito maiores que as flores, os campos, que os animais. Existe uma promessa de Deus que Ele cuidará de nós, mas antes da promessa, antes do realizar do desejo do nosso coração, existe o convite: deleita-te no Senhor. Encontra beleza no teu Deus, encontra beleza em quem Ele é, no que Ele faz, no que Ele representa para nós. Já pode passar por gentileza? E já dado o nosso pontapé inicial, eu queria bater em um ponto, mas vai ser um ponto que a gente vai pular rapidamente, que é o ponto onde nós, como igreja, como homens e mulheres comuns que o somos, nós confundimos muitas vezes o acesso a Deus através do sacrifício. Isso faz tempo. Normalmente quando nós prometemos alguma coisa para Deus, isso é sempre muito engraçado, quando nós prometemos, fazemos alguma promessa a Deus, mesmo que isso não seja sempre a indicação, quando nós fazemos esse tipo de coisa, nós normalmente oferecemos para Deus alguma coisa que é danosa. E eu vou dar um exemplo, para você não ter entendido. Quando eu falo assim, Deus, eu preciso de uma bênção X, e se eu conseguir essa bênção X, eu vou subir de joelho uma escadaria. Então, Deus, eu preciso de uma bênção material, eu preciso de uma casa. Se o Senhor me der uma casa, eu juro que eu acordarei às 2 da manhã durante 365 dias para orar ao Senhor. Deus, se o Senhor me arrumar uma namorada, eu prometo ao Senhor que eu vou dar todo o meu dinheiro na igreja, vou dar o meu carro, vou dar o que eu tiver. E normalmente as nossas promessas, eu não sei como são as suas, eu conheço as minhas, mas quando a gente viaja nesse imaginário popular, normalmente as promessas, inclusive as de romaria, às vezes, eu vou daqui até Aparecida do Norte a pé se eu realizar, se a cura vier, por exemplo. A gente vê bastante romeiros ou pessoas fazendo essa caminhada até Aparecida porque chegou uma cura. E de fato eu acho isso muito bonito, porque você está colocando a sua fé em prova, você está realizando alguma coisa que você colocou no seu coração ali com Deus, e promessas têm que ser realizadas. A gente vê um evento horroroso na igreja, porque quando o Jefté oferece a filha dele. Deus nunca pediu, mas normalmente, olha como a nossa cabeça está amarrada. Quando a gente quer alguma coisa de Deus, a gente oferece em troca alguma coisa que é danosa. E eu fico pensando aqui, será que Deus tem prazer em receber alguma coisa que é danosa? Será que Deus tem prazer em receber alguma coisa que pra gente é um sacrifício duríssimo?
É uma reflexão para que a gente... Nunca a gente fala assim, Deus, se eu alcançar isso daqui, eu vou abrir uma célula de comunhão com os meus irmãos. Deus, eu vou ler um salmo por dia de tanta alegria que eu vou ter no meu coração. Deus, se isso aqui acontecer, eu juro, eu vou levar minha esposa para sair todas as noites. Deus, se isso daqui acontecer... Não, Deus, se isso aqui acontecer, eu vou ajoelhar no milho. Deus, se isso aqui acontecer, eu vou... Como os mais radicais, e a gente vê isso em monges e monastérios, às vezes, eu vou me penitenciar. Normalmente a gente amarra Deus a uma punição. E de uma forma a gente vai criando no nosso imaginário que nós servimos a um Deus que tem prazer na nossa dor. Quando isso não é verdade. Eu estava ouvindo o Rubens Alves falando. O Rubens Alves é um escritor bem famoso, brasileiro. Às vezes na escola a gente recebe alguns livros do Rubens Alves. E para quem não sabe, ele fez teologia. Um cara que ama Deus e gosta muito de falar. Já fez vários tratados teológicos muito bonitos. E eu vi uma vez ele falando sobre um conto, um escrito da Idade Média, que apresentava de uma forma mais ou menos assim: quando um homem precisava de alguma coisa, ele não ia diretamente a Deus, porque Deus estava distante, Deus estava longe. Então o homem, antes de se apresentar a Deus, ele ia até Maria, que era mais fácil, porque as mulheres são mais doces, né? As mulheres são mais doces, é mais fácil. Quem esteve aqui ontem no jantar de namorados, e o pastor falou, as mulheres, elas são mais emocionais, elas são mais dadas ao sentimentalismo. Então, quando alguém precisava de uma prece, nós vemos isso nos dias de hoje, ele não recorria a Deus, ele recorria a Maria. Então ele fazia uma prece para Maria. E na segunda instância, Maria ia falar com Deus? Não. Maria ia falar com Jesus. Isso é um conto da Idade Média. Ele ia falar com Jesus. E quando Maria ia falar com Jesus, o que Maria mostrava para ele? Eu não estou inventando isso, é um conto da Idade Média, tá bom? Maria mostrava o seio para Jesus para falar: olha, você é meu filho, você mamou aqui. Você me deve, tá bom? Estou te pedindo um favor, mas você me deve. E essa brincadeira é engraçada, porque a minha mãe fazia muito isso quando eu era adolescente. Eu ficava: mãe, para! Ela: você mamou muito aqui, você me deve demais. Você já me fez passar. E esse conto da Idade Média me lembrava da minha mãe. Ela falava: quem é bebê aqui sabe, vocês vão dever muito, vocês estão pequenininhos, vocês não estão entendendo ainda, Noah, mas você deve muito para sua mãe. E minha mãe falava isso, e quando falava isso, então Maria fazia isso, falava: fala lá com seu pai, fala lá com Deus. Aí já que ela falou com Jesus, conseguiu convencer Jesus que ele precisava fazer alguma coisa por ele, então Jesus vai até o Pai, que é um Deus severo, para pedir aquilo que o homem estava pedindo, mas teve que pedir para Maria, que pediu para Jesus, que pediu para Deus, porque Deus estava tão distante, que o homem não conseguia chegar a Deus. E esse imaginário da idade medieval, ele ainda está no nosso meio ainda, ele ainda existe. Às vezes quando a gente quer alguma coisa, a gente não vai orar, a gente fala: pastor, só ora por mim, por favor. Fala com Deus. Porque se você está aqui na frente, você está mais chegado com ele. Eu sei que você ora mais, mas você, pastor, tem que orar mais, tem que ler mais. Então, estou precisando de uma coisa, você faz isso para mim, você vai lá. Aí ele vai lá: olha, Deus, eu tenho me esforçado muito na igreja, você me deve, então você me ajuda. Não é assim que funciona. A gente criou isso no nosso imaginário, a gente vê muitos irmãos também católicos, que ainda não conseguiram quebrar a barreira de que eles não precisam pedir para ninguém, senão para o Deus, que é o Deus generoso, o Deus mais belo que há. E Ele tem deleite em nos presentear. Então o acesso que Jesus conquistou para nós, é o acesso de, quando vocês orarem ao Pai, ao nosso Pai, orem assim: Pai nosso. Então Jesus falou: olha, o Pai, que é o meu, pois eu sou o primogênito, como está lá escrito em Hebreus, é o nosso Pai agora. Então quando você quiser orar, você pode orar e falar com Deus diretamente, tá bom? Não precisa falar com a minha mãe, não. Vai lá e fala com Deus, porque Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem satisfação em olhar para você e falar: que bom, filho, que você está feliz. Ou você acha que Deus tem satisfação em falar: nossa, ainda bem que você está cumprindo a promessa que você falou para mim, hein? Olha, eu acho que tem pouco milho aí, você devia colocar mais milho, era para doer mais, era para você andar mais. Isso acontece não só quando a gente não tem entendimento, mas às vezes quando a gente tem entendimento também. Quem esteve aqui na quinta-feira? Aquele rapaz que pregou é meu primo, Tiago. Tenho contato com ele desde quando eu era
bem pequenos assim. Tiago sempre sonhou muito em ser pai, sempre sonhou demais. Para quem não conheceu, o cabelo do meu primo estava aqui, estava horroroso. Porque ele havia feito uma promessa ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu vou cortar o meu cabelo quando eu for pai. Eu falei: Tiago, você é macho, rapaz? Você tem uma fé que eu não tenho. E ele falou: só vou cortar o meu cabelo. O cabelo dele foi crescendo. O cabelo dele estava aqui, ele não cortava nem as pontas. Imagina como estava o cabelo dele. Nem condicionador ele gosta. Estava grande o cabelo dele. De repente o Senhor o abençoou em uma adoção. A adoção bateu na porta dele e o abençoou com uma adoção. E antes do dia que ele recebeu a Helena, que ela estava aqui, inclusive, no dia que ela recebeu a Helena, tinha se cumprido exatos 9 meses de quando ele tinha recebido uma promessa, meus amados. Ele foi fazer um ensaio fotográfico. O fotógrafo sentiu no coração de pegar uma lâmpada, colocar na mão dele e falar: vou tirar uma foto. Ele falou: não estava no script tirar foto dessa forma. Ele: não sei, mas Deus está me guiando a fazer isso, Tiago. E é crente, eu conheço, o fotógrafo chama Gerson. Deu lá, tirou a foto do Tiago no dia 25. Passaram-se 9 meses, no dia 25, Tiago recebeu. E era uma bola de luz ali. E quando ele recebeu, a filha que ele recebeu como adoção já tinha nome Helena. E o significado de Helena é luz. Então, durante 9 meses, ele já estava gerando uma bateria. Ele pegou, a Helena tinha 10 dias de nascido. Uma mãe que não podia ter dado, tinha dado para uma casa, para um abrigo. De repente soube da história do Tiago, conseguiu tirar do abrigo e colocar em uma família que estava esperando por aquele bebê. Eu estou falando isso para falar como Deus é generoso. Como Deus é generoso. Deus tem prazer. E o Tiago está com esse cabelão, fez essa promessa. E o meu tio, que é pastor também, chama pastor João, lá de Espírito Santo, ele estava ansioso para o meu filho, para o meu primo ter um bebê. E quando a Helena chegou, a minha família foi aos prantos. Ele cortou o cabelo no púlpito na igreja, porque toda a igreja sabia da luta dele, de anos, tentando engravidar, não conseguia procedimento médico, vinha para São Paulo, não conseguia. A gente conhece essas histórias, né? E o meu tio foi andando de uma cidade a outra lá do Espírito Santo a pé, que ele havia prometido ao Senhor. Meu tio é crente antigo, mas ele falou: Senhor, se o Senhor der um filho ao meu filho, eu vou fazer isso, eu vou andando daqui até outra cidade a pé. Só ele do meu primo falando: eu não sei cadê meu pai sumiu. Não era perto, então ele foi andando e voltou até a cidade, era a promessa que ele tinha feito ao Senhor. E eu só estou dizendo porque mesmo pessoas muito experientes acreditam que vão encontrar satisfação na penitência. Eu não estou dizendo que é errado, meu irmão. Eu só estou querendo que a gente mude a nossa mentalidade para nos aproximarmos de Deus, não pela penitência, não pelo sacrifício, senão pela beleza de quem Ele é. Aleluia. Eu também poderia ter feito: Senhor, se eu der uma filha, um filho para o meu filho, quando ela chegar aqui, como o pai do filho pródigo, eu não vou, porque o pai do filho pródigo podia ter feito: se o meu filho voltar, eu vou matar 800 bois, eu vou me ajoelhar, eu vou bater, eu vou para outra cidade. Quando o filho chega, o que ele faz? Ele dá uma festa. Porque existe prazer, existe deleite, existe beleza quando Deus realiza as coisas que Ele prometeu. E a nossa relação com Deus, com o nosso Pai, tem que ser dessa forma. Nós precisamos encontrar prazer no nosso Deus. Amém? Estão me acompanhando aí? Eu já estou terminando já, vai ser rápido. Pode passar, tio Jé. E ainda sobre isso, sobre esse sacrifício, deleite, já contei a história medieval. Quando eu escrevi ali Um Deus a Mais, eu queria só bater na tecla de que na antiguidade, nós vemos isso um pouco ainda hoje, a relação de que os humanos tinham com os seus deuses era uma relação de sacrifício. E por muitos anos se perpetuou essa relação de sacrifício. Altares, animais sacrificados, e ainda hoje algumas religiões sacrificam animais, porque a relação que eles têm com o seu Deus se dá pela dor, pelo sacrifício, pela entrega do corpo, pelo derramamento do sangue. Era como se Deus fosse um Deus que clamasse pela dor, pela morte, pela morte de um inocente, pelo sangue. E por muitos anos isso vai se perpetuando, trazendo um pouco de longevidade de Deus para o homem.
O Deus está longe. Para eu chegar até o Deus, eu preciso derramar sangue, eu preciso derramar sacrifício. Até que vem um filho e fala, olha, quando vocês orarem, olha assim, Pai Nosso. Um filho que não pede sacrifício, um filho que aproxima um Deus que no nosso imaginário estava longe, é um filho que traz para perto. E esse filho é Jesus. E Jesus é a beleza de quem Deus é. Ele é a excelência de quem Deus é, mas a gente deixa para tocar no finalzinho isso. E quando esse filho vem, ele vem e nos promete alguma coisa que nós não estávamos acostumados. Ele falou que quem crê nele, quem cresce nele, teria vida. Mas não era qualquer vida, era uma vida em abundância. Quem cresce nele teria vida e vida em abundância. Você não ia viver de qualquer forma. Quem crê em Jesus não vive de qualquer forma. Você vive e vive bem, porque o Senhor tem prazer. O Senhor se alegra, Ele se satisfaz na sua alegria, na sua vida abundante. O seu relacionamento com Deus tem que despertar para alguma coisa que é mais bonita, porque Deus tem prazer quando você se alegra. Deus não se alegra quando você está triste, Ele se alegra quando você está radiante. Deus não se alegra quando o filho dele está na pior, está no vaso, mesmo que ele trabalhe conosco durante todos esses momentos, e ele trabalha. Mas ele se alegra quando o filho se dá consciência e volta para casa. Essa é a beleza do nosso Deus. Ele não exige sacrifícios para isso. Ele não exige penitência. E quando nós abrimos os nossos olhos para enxergar que em Deus Ele não precisa de sacrifício para que a gente chegue até Ele, o nosso relacionamento com Ele vai mudando. Quando a gente entende que Ele fica feliz, quando a gente fica feliz, a gente começa a entrar em um ciclo de eu vou me alegrar e Deus se alegra, e se Deus está alegre comigo, eu estou alegre. E a gente vai mudando. O nosso coração vai se transformando. Em uma era de tristeza, em uma era de depressão, a gente vem aqui na frente e apresenta um Deus que se alegra na sua alegria. A gente vê um Deus que se alegra quando você dá a volta por cima. Que Ele se alegra no seu sorriso, Ele se alegra na sua vitória. Ele não só se alegra, como Ele trabalha para você ser vitorioso. Como Ele trabalha para que você sorria. E às vezes você não está conseguindo, e o convite é: deleita-te no Senhor, para que os teus desejos sejam reais, para que os seus desejos aconteçam, para que os seus sonhos se tornem realidade. E além de dar vida e abundância, Ele nos promete eternidade, e não é qualquer eternidade, é eternidade se deleitando e aproveitando de todos os prazeres que Ele pode nos dar. Eu não sei como vai ser o céu, porque a Bíblia dá poucos indícios, mas quando Ele fala sobre ruas de ouro, Ele está falando sobre prazer, deleite, coisas maravilhosas. Quando Ele fala que não vai ter mais choro e ranger de dente, Ele está sugerindo que você lá no céu, na mesa com o Senhor, como nós vamos ceiar aqui, você vai encontrar prazer na comunhão com os seus irmãos, prazer na presença do Deus onipresente, todo-poderoso, na sua glória. Deleita-te no Senhor. Encontre prazer no seu Deus. E já comece agora, porque a eternidade está aí já. Para quem aceitou Jesus, a eternidade já começou. Você é um espírito que não morre. Você já começou a viver a eternidade. Pode passar, tio Jé, por gentileza? E falando sobre beleza, eu gostaria muito de pontuar sobre fé e esperança, porque como é bom ter fé. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que não têm fé, conhecer pessoas que não têm esperança. É quase se essa pessoa estivesse vivendo como alguém que morreu. E você pode se perguntar, como alguém vive sem esperança? Dá para viver sem esperança? Claro, nós conhecemos pessoas que vivem assim. Às vezes você tem vivido sem fé e sem esperança. Mas o convite que a palavra faz, os testemunhos que nós ouvimos na igreja e a comunhão que o corpo tem providenciado para nós, é para que a gente tenha fé. Os testemunhos que a gente ouve, como que eu acabei de dar, do meu primo que conseguiu o que ele queria, porque ele se deleitou no Senhor, e o filho chegou, porque ele teve fé e esperança de que a promessa ia se cumprir. Esses são os testemunhos que vão nos impulsionar para frente, para que a gente viva uma vida de fé. Não é compatível, é difícil enxergar a beleza de Deus quando você não vive uma vida de fé.
É difícil enxergar os prazeres que existem em Deus quando você não vive uma vida com esperança. E às vezes os momentos turbulentos e turvos das nossas vidas, os momentos de fraqueza, eles embaralham a nossa vida e a nossa vista para que a gente não enxergue o quão bonito nosso Deus é. E o quão esperançoso é uma vida ao lado do nosso Senhor Jesus. Ainda que eu morra, eu viverei. E não existe esperança maior. Em Hebreus 11:11 está escrito, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Né? Super relacionado com esperança. Outro ponto, eu só separei 3 para a gente ir rápido, eu já sei que eu já passei do tempo aqui. Não muito, não muito, só um pouquinho. Eu gostaria de falar sobre as nossas relações, de como é bom viver com o irmão. Olha para o seu irmão e fala, como é bom viver com você. Pode ser falso agora, não tem problema. Pode olhar, pode falar, agora é hora. Depois você arruma isso. Como é bom viver em comunhão. E é o que o Salmo fala. Como é bom viver em comunhão. Ó, quão bom e quão suave. É o Salmo 133. Viver em comunhão com os irmãos. Como é bom chegar aqui no domingo e ver a casa cheia. Como isso é bom. Como é bom ter família. Minha esposa não pôde estar, meu filho está malzinho. Mas como é bom chegar em casa, ter uma criança. Meu Deus, como isso é bom. Como é bom. Como é bom estar casado. Como é bom estar casado. Tem momentos assim de turbulência? Tem. O avião foi para o dinheiro da NASA lá, o avião tem turbulência. Imagina a gente que se junta aí com as cabeças tudo maluca. Mas como é bom ter uma companheira. Como é bom ter uma companheira. Como é bom ter alguém para amar. Como é bom, como é bom. Como é bom ter um filho. Como é bom ter um filho na fé. Como é bom se doar em relações. E a gente às vezes tem dificuldade. Falei com ele, acho que foi ontem, que a gente falou, às vezes a gente tem que ter algumas pessoas que elas não se doam nas relações. E falam, por quê? Eu não sei, porque eu sou assim. Irmão, se doa nas relações, isso é bom demais. Olha quão bom e quão suave, olha como isso é belo. O salmista escreveu, isso é beleza de Deus. Viver nas relações, viver com os irmãos da igreja. Mas eu gosto do irmão tal. Eu não gosto do jeito que ele fala. Eu não gosto do cabelo dele, às vezes. Acho ele brega. Eles falam, mas por que, irmão? É porque eu sou assim. A pessoa não consegue dar uma resposta. Fala, porque eu sou assim. E para vocês que falam, eu sou assim, o convite é, irmão, se doe em relações. Se doa no teu casamento. Às vezes você está tentando acelerar, mas está com o freio de mão puxado, e o carro está... Solta o freio de mão, né? Deixa o carro ir. Se doa no seu relacionamento, ame mesmo. Ama tua esposa, ama tua esposa. Como o pastor Maxwell disse ontem lá, faz aquela graça para ela. Vou falar dos homens, a esposa não sei o que vocês têm que fazer, não. Eu sei que cada Thalita, vou escrever um bilhete para ela lá, eu estou querendo isso aqui. Mas os homens, amem demais a esposa de vocês, se doem, se doem. Como Cristo amou a igreja, a gente tem que amar nossas esposas. Como é bom ter relacionamento, como é bom. Amem seus filhos demais. Merece cascudo? Merece, sempre. Eu acho que até os 40 anos o filho não sabe de nada. Às vezes ele está adolescente, naquela fase difícil, que ele acha que ele sabe alguma coisa, mas ele não sabe de nada, mas ele não entende, não entra na cabeça dele. Mas ama ele mesmo assim. Mesmo adolescente ama ele. Tenta lembrar de quando ele tinha 4, 5 aninhos, falava errado e era um fofo. Ama teu filho, ama tua filha, ama os teus pais. Aí você fala, mas meus pais só mancaram. Mas lembra daquela mãe que te amamentou, que fez das tripas aos corações para você estar de pé aqui hoje, forte. Ama tua mãe, ama teu pai. Coisa mais triste que vem é alguém que perdeu o pai, perdeu a mãe e estava falando, poxa, como eu queria que o meu pai e a minha mãe estivessem aqui hoje. Quantos órfãos de pais vivos que falariam, como eu gostaria que meu pai fosse presente. Toda vez que eu vejo um pai sendo presente na vida de um filho, eu tenho vontade de morder a parede. Eu falo, poxa mãe, o pai foi embora muito cedo. Não ficou aqui.
isso deixa marca na gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou choramingar? Não, eu sou o melhor pai que Pedro pode dar. Eu vou me doar na relação que eu posso ter com meu filho, porque isso é beleza de Deus, foi isso que Deus me ensinou. Eu não sou órfão mais. Eu não tenho mais características de órfão. Eu fui adotado. Você foi adotado por um pai que te ama demais. E a gente tem que se doar nas nossas relações. Como diz em Eclesiastes também ali, a gente tem que se doar para os prazeres da vida também, meus irmãos. E a Peniel já entrou aqui. Só tem maior de idade aqui. Tem prazeres que a gente precisa se doar. Comer e beber. Não fica regulando o iFood para a cremosa. Vamos pedir. Não fica doida. Deixa que eu faço um miojo para você. Para com isso, irmão. Coloca no bolso, faz hora extra. Pede um fundido da Carol. Eita glória! Faz a coisa direito. Tem que se doar. Existe beleza. Por que Deus sugeriu uma mesa para a gente ter comunhão? Porque Ele não falou, pessoal, vamos no parque lá, não precisa levar comida não. A gente só conversa, mesmo depois a gente vai embora. Não, onde Jesus estava tinha o quê? Pão. Onde Jesus estava tinha fartura, tinha peixe. Na Santa Ceia era pão e vinho. Porque comer e beber é prazer da vida. E Deus tem deleite em ver os seus filhos aproveitando do que Ele deu. Os seus filhos aproveitando em comunhão, partindo o pão, comendo junto. Que é o que a gente vai fazer aqui. Deus se alegra em ver a gente se deleitando nos prazeres dessa vida. E eu não estou falando dos prazeres imundos dessa vida. Estou falando dos prazeres que nascem no coração de Deus. Como comer, como beber, como se relacionar intimamente. Nasce no coração de Deus para quê? Para que a gente usufrua disso. Essa é a beleza de Deus. Comer é beleza de Deus. Beber é beleza de Deus. O sexo, beleza de Deus. Mas ele só funciona dentro do casamento. O pastor Marcos falou bem ontem. Falou, quem estava aqui sentado nos namorados, ele falou, o sexo funciona muito bem e é beleza de Deus. Ele só não funciona em duas ocasiões. Antes do casamento e fora do casamento. Porque no casamento, meu irmão, ele funciona. E se não está bem no casamento, ora aí para melhorar, porque é um prazer que Deus nos deu para que a gente se ame, como comer e beber também. Então, tira o freio de mão, acelera, faz a coisa certa, encontra prazer em Deus. Fala, não, mas isso que você está falando são coisas que estão aqui na terra. Como é que eu vou encontrar prazer em Deus comendo, bebendo, no sexo? Meus irmãos, quem instituiu todas essas coisas? O nosso Deus. Deleita-te no Senhor, para que os seus sonhos, para que os seus desejos sejam realizados. Esse prazer que nós encontramos nessas coisas que Deus nos deu, é o prazer que nos aponta para Deus, para a beleza de quem Deus é. E para terminar, vou até pular alguns aqui, porque não vai dar tempo. Tio Jé, pula para aquele que está escrito Cristo, por gentileza. Pula esses dois, para eu ir rápido aqui, que a gente tem bastante coisa. Eu queria falar para vocês sobre a maior beleza de Deus e o maior deleite que um homem ou mulher nascido nessa terra pode ter. Cristo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata de quem Deus é. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do teu poder. E às vezes a gente ainda não encontrou essa beleza, porque Cristo é a maior beleza. Cristo é a coisa mais bela que Deus pode ter nos dado. Coisa mais bela. Ele poderia ter te dado várias coisas e nada seria suficiente, mas Cristo foi suficiente. A coisa mais bonita que Deus podia ter feito por mim e por você foi ter dado o seu Filho, e Ele deu o seu Filho para nós. E o Filho é a exata expressão de quem Deus é. E Deus é beleza, Deus é deleite. Quem olha para Cristo vê beleza, quem olha para Cristo vê prazer. Ele é a exata expressão de quem Deus é. Se você quer começar a ver a vida de uma forma mais bela, você precisa olhar para Cristo. Se você quer encontrar mais prazer na sua vida, que talvez às vezes esteja uma vida dificultosa, você precisa também olhar para Cristo. É Ele que vai te satisfazer. É Ele que vai gerar prazer no seu coração. É nele que os seus sonhos vão se realizar. Amém? Glória a Deus. Pode passar, e o último, tio Jé, para a gente já terminar.
como o salmista começa nos convidando a nos deleitar, eu começo convidando vocês também, termino convidando vocês a se aventurarem em uma vida com Deus. E não uma vida qualquer, uma vida onde vocês vão encontrar beleza e prazer. Beleza e prazer. Em quem? Em Deus. Nas relações de fé e esperança. Nas relações entre pais, mães, filhos, entre cônjuges. Nos prazeres da vida, como comer e beber. Sejam bem-vindos a essa vida que a gente tem pregado aqui exaustivamente. Essa é a vida que nós pregamos. Uma vida de beleza e prazer. E com esse convite, já está disposto a estar na mesa, nós vamos ceiar. Nós vamos comer e beber, inclusive. Nós vamos colocar e vamos nos deleitar no que o Senhor nos oferece. E Ele nos oferece essa noite o seu corpo e o seu sangue. Que Deus abençoe vocês. Eu peço para que vocês possam reclinar sua cabeça para que a gente possa orar, porque eu já passo a palavra para o Lelê. Pai, nós te adoramos porque Tu és o Deus mais belo que existe. Senhor, nós queremos encontrar, se ainda não encontramos, total prazer em Ti. Para aqueles que estão tristes, Senhor, o Senhor já falou conosco nessa noite que o Senhor tem alegria e prazer em nos ver bem. Então, para esses que estão amuados, que o Senhor transforme o choro em alegria, a fim de que eles possam encontrar prazer em Ti e o Senhor prazer neles, em um ciclo vicioso de amor. Em nome de Jesus, eu oro para aqueles que ainda não Te encontraram também, para que de alguma forma os olhos deles possam ter sido abertos, para enxergar a beleza de quem Tu és, Pai. Tu és a beleza que existe. Nós queremos enxergar essa beleza, nós queremos tocar nessa beleza. Continua falando conosco nesse momento de ceia, onde nós vamos, Senhor, repartir o pão da nova aliança, beber o cálice da nova aliança, que foi dado, Senhor, por Ti, para que muitos de nós que estão aqui nessa noite possam enxergar a vida de uma forma mais colorida, a vida de uma forma mais bela. Obrigado pela oportunidade de falar com a Tua igreja, que todos possam sair com mais fé no coração, com mais esperança, a fim de se doar nos seus relacionamentos, Pai. Que todos possam aproveitar os prazeres que essa vida pode dar e, acima de tudo, encontrar prazer em Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Prazer é Te servir, prazer é Te adorar, ouvir a minha voz pro mundo inteiro escutar, que eu Te amo, Deus, que eu Te amo, Pai, quero sempre Te adorar. Prazer é Te servir, prazer é Te adorar, ouvir a minha voz pro mundo inteiro escutar, que eu Te amo, Deus, que eu Te amo, Pai, quero sempre Te adorar. Só igreja, prazer é Te servir, prazer é Te adorar. É nele que nós encontramos deleite, é nele que nós encontramos prazer. Que eu Te amo, Deus, que eu Te amo, Pai, eu quero sempre Te adorar. Vamos cantar, vamos estar em Tua casa. Estar em Tua casa é um privilégio, poder levantar minha
Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. No livro de João fala que todo aquele que come da carne, todo aquele que bebe do sangue do Senhor, permanece nele e ele permanece em nós. Então esse momento é aquele momento onde nos mostramos pertencer inteiramente ao Senhor, e ele pertence a nós, porque é isso que vamos fazer neste momento. Aqui nós temos o costume de fazer aqueles que são batizados. Pode participar. Se você ainda não é batizado, nós não temos o costume de servir a ceia. Mas se você já é batizado, participe desse momento. Mesmo que pertença a outra igreja, não tem problema. Esse momento é para você. E nesse momento, examine-se você mesmo. E não deixe de participar, porque o Senhor, Ele gosta de sentar à mesa com pecadores. Amém?